Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Nós iniciamos esse propósito abençoado, pois entendemos o quanto é indispensável conhecermos a Palavra. Jesus mesmo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Por isso que nós estamos lendo todos os dias a palavra do Senhor. E nós começamos esse propósito para que em 365 dias nós possamos todos os dias ler a palavra e concluir a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 106 e o Salmo de número 107. Mas antes de nós entrarmos na leitura, quero te pedir um favor mais que abençoado. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, que você ative o sininho para que todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar, você seja notificado. Vamos para a leitura do Senhor, Salmos de número 106. Verso 1: a bondade de Deus para com Israel. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o seu amor para eles. E eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem ao Mar Vermelho e ele secou. Ele fez com que eles atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nenhum. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a eles. Mas logo esqueceram o que tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhe mandou também uma doença terrível. E ali, no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão, e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sião, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que havia feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois, Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mas tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus,
Eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas e se queixaram e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto, espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morresse em países estrangeiros. Depois, o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o Deus Baal. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. E com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessas boas ações de Finéias e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irado, que ele disse coisas que não deviam. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas como sacrifícios aos ídolos de Canaã. Os pais se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles, e eles os abandonou nas mãos dos pagãos, e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundaram ainda mais no pecado. Porém, quando pediram sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando eles estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança, e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tiveram pena deles. Ó Senhor Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graça e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvaremos o Senhor, o Deus de Israel. Louvaremos o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém. Aleluia. Salmos de número 107. Louvor a Deus por sua bondade. Verso 1. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aquele que Ele libertou repita isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que têm fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e preso com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitados os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava.
Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as suas coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida e rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor e ao seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e que com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava ordem e um vento forte começava a soprar e levantava as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados, tropeçavam e andavam balançando como bêbados. E toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na sua angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livra das suas aflições. Ele acalma a tempestade e as ondas ficam quietas. Eles se alegraram porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam ao Senhor e o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por ele. Anunciem a sua grandeza como o povo se reunir. Louve a Deus na Assembleia dos Líderes. Deus fez com que os rios se tornassem desertos e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que a gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. O povo de Deus foi derrotado, humilhado e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão do deserto, mas livrou os pobres da miséria e fez com que as suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm que calar a boca. Que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor de Deus, o Senhor.